Olha, um jovem de 19 anos, ele foi preso, isso mesmo, ele foi preso e foi acusado de ser um suspeito de tentativa de estupro virtual. Isso mesmo, estupro virtual. Há quem possa imaginar que é menos estupro do que aquele estupro presencial. Há quem possa imaginar, e aí é muita gente, de que sequer estupro é porque, do ponto de vista virtual, não poderia sê-lo, precisaríamos estar presencialmente. Mas olha, como é que a legislação entende o estupro? Do que é que nós estamos falando e no que é que você precisa ficar bastante atento? Esse é um assunto para o Dr. Tiago Mota, um dos mais respeitáveis advogados criminalistas que esse Estado tem, além de professor universitário, que está conosco, a quem eu agradeço imensamente pela gentileza de nos atender. Um bom dia, doutor. Um bom dia, Elias. Um bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Eu que agradeço sempre a confiança, a cordialidade do convite, né? Principalmente para tratar muitas vezes de temas tão espinhosos e que a gente pode tentar, de uma certa forma, esclarecer um pouco para a sociedade o que efetivamente esses temas podem intercorrer na vida deles. Bem, o machismo lá, desde os tempos remotos, medievais, tratava essa situação de uma forma bem cruel, não é, doutor? Já teve a lei, por exemplo, da primeira noite em determinados locais medievais, em alguns reinados. Depois, estupro entre pessoas do mesmo sexo não era considerado estupro, teria que ser mulher, teria que ter conjunção carnal. Como é que é isso, doutor Tiago? Na realidade, houve muitas modificações, né? O estupro em si, ele basicamente sempre foi considerado crime. O grande problema é que muitas vezes determinadas pessoas não tinham a qualidade de vítimas, não poderiam, por exemplo, se submeter à situação de vítimas. E obviamente que muito disso mudou. Hoje, o que é que a legislação diz? O artigo 213 do Código Penal, que trata do crime de estupro, ele diz que o estupro é o crime onde um indivíduo, que, volto a dizer, pode ser qualquer pessoa, constrange alguém à prática de um ato libidinoso, né, a satisfação de uma lascívia por meio de violência ou grave ameaça. Então, o que caracteriza o estupro, e aqui é muito importante que se diga, é o verbo constranger. E aqui vem um negócio curioso, Elias, porque constranger, se eu perguntasse a qualquer pessoa no dia a dia, se estivesse conversando num bar, as pessoas confundem constranger com o ato de humilhar. Realmente, o estupro é uma atitude que normalmente humilha, mas o constranger do código não significa isso. Ele quer dizer o seguinte: o indivíduo ele está obrigando alguém a fazer algo, a vítima, ou a deixar de fazer algo, e isso tem relação com a satisfação da lascívia. E aí vejam, a partir de 2009, quando houve a modificação da legislação, dois crimes que nós tínhamos anteriormente, que eram os crimes de estupro e do atentado violento ao pudor, eles se uniram. Então, hoje, tanto a conjunção carnal, ou seja, o ato do sexo propriamente dito, contra a vontade da vítima, caracteriza o estupro, quanto qualquer, e isso é que é muito importante de ser dito, qualquer outro ato que tenha conotação sexual para satisfação da lascívia, da tara, né, do indivíduo que está praticando isso. O elemento mais importante aqui, Elias, é a liberdade, é a dignidade sexual, a capacidade que a vítima tem de dizer não, ou sim, de concordar ou discordar do ato que está sendo praticado com ela. E todas as vezes que o indivíduo rompe essa barreira, né, e volta a dizer, o indivíduo, eu estou deixando muito bem claro, que a vítima não necessariamente é mulher, não obrigatoriamente é mulher. A vítima pode ser homem ou mulher. O indivíduo, o agressor, pode ser homem ou mulher. O que importa aqui é que o indivíduo venha a obrigar, a coagir a vítima a satisfazer com ele a sua lascívia, né, a sua tara, né, e com isso fazê-lo sem a necessária anuência, a sua necessária concordância. Então é muito importante que as pessoas percebam, principalmente, Elias, que o mundo mudou, né, mesmo num relacionamento, mesmo num casamento, mesmo entre namorados, o não tem que ser entendido como não. Né? Ninguém é posse, ninguém é propriedade de ninguém. E o estupro está muito relacionado a isso. Então, o primeiro elemento que a gente tem que botar na cabeça, dentro desse conceito, é se eu obrigo o outro a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, por qualquer meio, né? E esse fazer ou deixar de fazer alguma coisa tem a ver com a minha satisfação sexual, independentemente de se tratar de uma conjunção carnal propriamente dito,
ou de um toque, ou de uma masturbação, ou de qualquer outro ato que venha a caracterizar essa satisfação da lascívia, estamos diante de um estupro. Agora, doutor Tiago Mota, alguém deve estar se perguntando, sim, mas nós somos casados há 25 anos, moramos juntos, casados no papel. Não, nós estamos em união estável, não, nós moramos juntos. Olha, o meu companheiro, a minha companheira, eu tenho direitos. Bom, onde é que a gente está errando aí, doutor? Nós estamos errando principalmente no fato de que ter um relacionamento não traz para um ou para outrem o elemento de posse ou propriedade. Ainda assim, 30, 40, 50 anos de casado não lhe tira o direito de dizer não, eu não quero. Né? Então, a vítima, né, a pessoa que se submete ao ato sexual contra a sua vontade, a pessoa que se submete ao ato de lascívia contra a sua vontade, ela está sendo vítima, sim, de um crime de estupro. E o indivíduo, marido, namorado, companheiro, ele está praticando um crime que, diga-se de passagem, é um crime gravíssimo, que tem penas muito substanciais. E aí é muito importante quem está nos ouvindo entenda isso, porque pode-se demandar responsabilidade criminal, civil, do indivíduo que praticou esse tipo de atitude. Porque muitas vezes a vítima se cala, Elias. Muitas vezes a vítima entende que ela teria essa obrigação. E isso não é verdade. Agora, doutor Tiago, nós temos uma situação agora, porque tem gente que tem avatar, doutor. E tem gente que acredita que é aquele avatar. Ele não é ele é aquele avatar. Mas já que acredita tanto, por que as pessoas não acreditam de que o estupro ele pode estar condicionado a esse novo mundo em que as pessoas estão vivendo, que é o mundo virtual, doutor? Primeiro porque sempre houve uma compreensão, né, principalmente, volto a dizer, por conta das modificações que a legislação teve, por conta de uma tradição cultural, né, que a gente teve, o estupro sempre esteve muito ligado, vinculado à concepção das pessoas de conjunção carnal, do ato sexual propriamente dito. Mas o estupro hoje, ele não é só isso. Então, volto a dizer, se você pegar o artigo 213 do Código Penal, ele deixa muito claro, constranger a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique qualquer ato libidinoso. Então, hoje, aliás, desde 2009, ou seja, veja, não é uma modificação recente, né? A abrangência que o crime de estupro ganhou, ela é muito maior, certo? Então, hoje é possível, inclusive, como a gente tratava anteriormente, que o próprio homem seja vítima do crime de estupro. Certo? O homem pode ser vítima do crime de estupro. No entanto, a gente sabe que, infelizmente, culturalmente, né, o estupro não deveria ocorrer de maneira nenhuma, mas a gente sabe que, culturalmente, as mulheres são, sim, as maiores vítimas desse tipo de comportamento criminoso hediondo que deve ser rechaçado pela sociedade de maneira substancial. Então, aquela abordagem que eu faço nas redes sociais, tentando coagir, né, a levar alguém à prática de um ato libidinoso, à própria relação sexual, mesmo que nada aconteça, mas só o fato de eu ter tentado, eu tenho o crime nessa condição de tentado? De tentar, você teria o crime na modalidade tentada, mas é preciso que haja um comportamento da vítima, né, que eventualmente caracterize que ela praticou ou deixou que com ela se praticasse algum tipo de comportamento libidinoso. O que é que está acontecendo muito por aí? Eu digo que tenho uma foto suspeita, que eu posso vazar essas fotos, mas se você, não sei, se você se despir aí pela rede social, para mim, eu mantenho... Isso já caracterizaria o estupro, porque vejam, no momento em que eu ameaço, o comportamento é ameaçar alguém a fazer algo para que com isso eu satisfaça a minha lascívia. Então, se eu, por exemplo, tenho uma foto comprometedora, uma imagem, um vídeo comprometedor da vítima, e eu digo para a vítima, se você não se despir, ou se você não fizer isso ou aquilo, eu vou expor essa intimidade, no momento em que eu faço isso, eu estou cometendo o crime de estupro. Porque, vejam, eu constrangi, ou seja, obriguei ela
a vítima a fazer ou deixar de fazer algo que ela não queria fazer, com o intuito de satisfazer a minha lascívia, e para isso eu me utilizei de um instrumento de ameaça. E isso é que é importante que seja dito também. Não é só a violência física que caracteriza o estupro, mas qualquer mecanismo de ameaça que venha diminuir a capacidade da vítima de anuir, de concordar, de dizer sim ou não àquele ato sexual. Bem, o termo propriamente dito, ele ainda não compõe o texto legal, mas a prática, a conduta é o elemento fundamental e pode-se colocar o termo que quiser, né, doutor? Com certeza. O que é importante é que a maior parte dos tipos penais presentes no nosso ordenamento jurídico, eles não dependem necessariamente de uma atualização. Porque, veja, o que importa, no final das contas, é que aquele comportamento proibido tenha sido realizado. Então, o indivíduo que ameaça alguém de expor, por exemplo, intimidade, o indivíduo que faz qualquer tipo de ameaça à vítima, e para que ela venha a agir de alguma forma, no sentido de satisfazer a lascívia, ele está praticando, independentemente de eles estarem no mesmo quarto, independentemente de eles estarem no mesmo ambiente, ou se ele estiver, por exemplo, do outro lado do mundo. Né? O que importa é, o comportamento que foi praticado foi obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa em virtude dessa ameaça para a satisfação da lascívia, vai caracterizar o crime do 213 do Código Penal. Bom, estupro é estupro ou nós temos uma categorização de estupro? O estupro, ele basicamente, qualquer tipo de comportamento nesse sentido caracteriza o estupro. O que é que a gente tem que levar em consideração? Quando esse crime, que, volto a dizer, só para quem está nos ouvindo mais uma vez leve em consideração, o crime de estupro é um crime grave que tem pena de 6 a 10 anos de reclusão. Ou seja, é um crime que dá cadeia, colocando de uma forma bem simples. Mas talvez o elemento mais importante, principalmente nos últimos tempos, né, com aquela situação do Discord, coisas do gênero, é que quando esse crime é praticado em desfavor do menor de 14 anos, né, aí o estupro ele ganha um elemento de qualificação. Ele é considerado chamado estupro de vulnerável. E aí nós temos uma pena de 8 a 15 anos. Porque, vejam, o menor de 14 anos, ele não tem condições de anuir com ato sexual. Ele não tem, mesmo que queira, um menino de 13, a menina de 13, mesmo que em tese queira praticar, entenda, compreenda, a lei entende, né, a legislação entende que esse indivíduo não tem capacidade jurídica para anuir com ato sexual. Então, qualquer tipo de ato de natureza sexual, não precisa ser a conjunção carnal, praticado contra o menor de 14 anos, caracteriza esse crime de estupro de vulnerável. O mesmo vale para as deficiências intelectuais em qualquer idade, doutor? Exatamente, né? A vulnerabilidade, ela é caracterizada por qualquer situação que o indivíduo ele esteja numa situação de enfermidade, deficiência mental, ou que ele não tenha o necessário discernimento para compreender, porque na realidade o elemento principal é esse. O que a lei tentou proteger aqui, o bem jurídico que foi protegido, é essa capacidade de discernir o que está fazendo e de efetivamente anuir ou não com aquele determinado comportamento de natureza sexual. E olha, para você que estava pensando em praticar, ou está praticando, ou praticou e achou legal, porque se deu bem, tem um detalhe. No presencial, esse sempre foi um tipo de crime com uma série de dificuldades de provas. No virtual, não. No virtual está tudo lá, doutor. Hoje nós temos recursos tecnológicos, né, que permitem, também no presencial, mas é óbvio, no virtual, que permitem que esses comportamentos sejam comprovados, inclusive com a maior facilidade. Né? Foi isso que aconteceu recentemente nessa operação que aconteceu no Rio de Janeiro, mas que principalmente hoje existe possibilidade, inclusive jurídica, Elias, no sentido de agentes policiais possam se inserir em determinadas comunidades e grupos para colher esse material probatório e permitir a responsabilização jurídica. Então existe a possibilidade, inclusive, do chamado agente infiltrado, né, nesse tipo de comportamento, para que garantir que essa prova produzida seja depois utilizada em desfavor desses indivíduos, para que essas condutas sejam devidamente reprimidas. Muito bem, doutor Tiago Mota, nossa gratidão pelas informações, que as pessoas sejam um pouco mais responsáveis, né? E de que a vítima, que frequente é a mulher, possa
a se fazer forte, denunciar, e de que as instituições sejam extremamente duras, né, com esse tipo de crime que é extremamente covarde também. Muito obrigado. É um crime bizarro, covarde, que precisa ser reprimido e principalmente que precisa deixar de acontecer. Muito obrigado. Olha, o Dr. Tiago Mota é advogado, um dos mais respeitáveis advogados criminalistas e professor universitário.